Boa noite, pessoal. Como vão todos? Eu falei com algumas pessoas, acho que quem mais que chegou, a Maria Clélia, né? Ainda não falei. Eu sou Irene, não dá para ver todo mundo aqui. Eu sou Cássia Reis, eu sou do MAP Recreio. Esse ano, né, estamos iniciando o trabalho, a parceria com a AME, estive no Mednesp em Vitória, o recente, né? Foi maravilhoso, não sei quem estava lá também. Eu saí de lá super inspirada, super motivada e super engajada no movimento da AME, né, que busca aí essa conexão entre os ensinamentos da doutrina espírita e os fundamentos científicos, né, do estudo da medicina, o estudo das ciências, os estudos da saúde, né, e a gente sabe que aí tem a saúde do corpo, a saúde mental também, eu sou psicóloga, né, junguiana, né, e que a gente sabe aí que a série psicológica de Joana de Ângeles é toda em cima da psicologia analítica junguiana, então estamos bem sintonizados com esse movimento aí, integrando, né, e vamos tentar somar e obter, e também receber muito aí da troca do grupo, tá? Podem contar comigo. Então, hoje aqui, modestamente, a gente vem trazendo o capítulo, vamos lá, capítulo 21, que é o último capítulo, Jesus e Mediunidade. Jesus e Mediunidade. Alguém leu? Vocês podem participar falando e colocando no chat também. Quem leu? Bota a mãozinha assim, tem essa mãozinha, ó. Quando eu perguntar. Alguém leu esse capítulo? A Cássia sinalizou que leu. Bom, então tá ótimo. Então a gente vai participar aqui juntos e vamos descobrir o que fala esse capítulo. É bom porque assim a gente não dá o spoiler, né? Como é que eu faço para passar? Aí. Oi. Deixa eu só passar adiante. Uhum. Estou conseguindo é passar adiante. Acho que travou aqui, peraí. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que esse capítulo ele fala o seguinte, ó, ele tem os seguintes títulos: Divina Mediunidade, Médiuns Preparadores, Efeitos Físicos, Efeitos Intelectuais, Mediunidade Curativa e Evangelho e Mediunidade. Espera aí, deixa eu tentar mexer aqui. Tentando ver se eu consigo mexer aqui, que ficou travado. Espera aí. Vou colocar de novo aqui, tá? Ó, então, esses aqui são os tópicos desse capítulo, tá? Então, a gente vai passear por cada tópico desse, comentar, trazer os pontos principais, tá, do que foi dito aí pelo mentor espiritual, André Luiz, pela mediunidade Chico Xavier, né? O que ele, esse repórter do além, o que ele falou sobre a mediunidade em Jesus, né? Segundo as informações e o conhecimento dele, vindo de lá, né, do plano espiritual, o que ele nos revela sobre essa mediunidade. E aí, de cara, eu vou perguntar para vocês, trazendo essa imagem aqui, está superposta para vocês ou está normal?
Tá normal. Olha só essa imagem, né? Eu queria perguntar assim, a gente pode considerar Jesus como um poderoso médium curador? Foi uma pergunta que foi feita, né, no estudo lá do livro. Ele age como um médium nas curas que operava? O que vocês acham? Pode colocar aí no chat ou comentar. Ele era um médium curador? As curas de Jesus eram baseadas no que a gente entende da mediunidade curativa, né? E se alguém quiser comentar, o que é uma mediunidade curativa? Isso já começa importante, né? É aquela que a gente cura pela intercessão de outros espíritos através de nós que vão nos utilizar como o mecanismo intermediário para a troca de fluidos, né, que vão chegar às pessoas que estão precisando, né, da cura. Então, o médium ele participa com seus fluidos e tem toda a parte também que ele oferece, mas também tem, assim como no passe, né, o efeito também mata-borrão e o efeito do espírito que, através do médium, vai transmitir também todas as possibilidades curativas. Será que Jesus está nessa categoria? O que vocês acham? Dentro dessa explicação que você trouxe, eu acredito que não. Eu acredito que ele não agia como médium, pois ele mesmo já tinha ali com ele, né, a energia que ele precisava utilizar diante daquela pessoa que estava passando por aquele sofrimento. Ele mesmo conseguia, né, curar com as próprias energias. Como você explicou, o médium ele precisa utilizar os fluidos dele e da espiritualidade, né? E acredito que Jesus, minha opinião, né? Acredito que ele não agiria como médium. Então, a Natália é dessa opinião. Alguém concorda ou discorda dela? Boa noite a todos. Para quem ainda não dei. Primeiro, eu queria saber o seguinte. Eu estou começando hoje. Vocês já vinham estudando esse livro ou estão começando hoje também? Eu estou terminando, Alan. Caramba! Tenho então, esse capítulo e um que ficou para trás, que é anterior a esse, que vai ser dado no próximo encontro. Esse é o último capítulo do livro. O livro está disponível. Não sei se você baixou pelo PDF lá na... Não, eu tenho um livro, mas só que o meu livro é bem antigo. A gente pode disponibilizar também o link para você do PDF, caso queira. Eu peguei. O Sol mandou para mim. E com relação à pergunta que você fez aí, no meu livro ele diz o seguinte, ó, em nos reportando a qualquer estudo da mediunidade, não podemos olvidar que em Jesus ela assume todas as características de exaltação divina. Quer dizer, Jesus não tinha médium. Ele era, se fosse médium, ele ia ser médium de Deus. Olha, você já deu, agora você matou aqui já deu o spoiler lá para frente, Alan, parabéns. Já deu a resposta. Vamos lá, então vamos seguindo aqui, né? Ó, então vamos ver se é isso mesmo que o Alan falou, tá? Então vamos ver aqui quais foram as curas de Jesus. Então, aqui, ó, ele curava através do olhar e pela palavra, ou seja, sem o toque. Ele também curava pelo toque ou imposição das mãos. E a gente tem vários exemplos aí, né, nas escrituras sagradas. Depois a gente vai, tá, Alan, confirmar essa informação. Primeiro vamos olhar aqui. Ele tinha também com a saliva, né? Ou com saliva e terra, já tem relatos sobre isso. E tem também a distância, cura à distância. E uma outra, a gente conhece aquela que é por tocar-lhes as vestes, né? A mulher que estava hemorroíça, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses. Acho que a Maria Clélia levantou a mão, quer falar alguma coisa. Ó, o pessoal tá estudado aí, hein? O Jorge também, antenado. Maria Clélia quer falar alguma coisa? Levantou a mão?
Então, aqui, ó, vamos lá, então. Pelo olhar e pela palavra, essa imagem aí é o paralítico no tanque de Betesda, que era um local que as pessoas se banhavam, era uma espécie de uma piscina que tinha uma água considerada curativa, e Jesus foi até esse local e encontrou ali um cego e pergunta: queres ser curado? Ante a resposta, ele sempre perguntava, né? Isso é interessante, o que você quer? E a resposta afirmativa, ele ordena: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomado o leito, pôs-se a andar. Também teve uma outra cura do paralítico de Cafarnaum, né? Isso tudo está lá em Mateus, Lucas, está tudo catalogado, tá? O livro também traz isso. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa, o paralítico. Então, assim, não houve ali nessas duas curas relatadas no Evangelho nenhuma nada físico, né? Ele apenas, o poder da palavra pelo olhar, pelo magnetismo, por essa força dele. Já aqui pelo toque em posição das mãos, né? Aí você tinha vários casos, tinha lá, como se chamava à época, o leproso, que rogando-lhes de joelho, né? Então ele vem, estendeu-lhe a mão e tocou-lhe e disse: o que queres, né? Ele quer ficar limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou limpo. Então, nesse caso, ele estendeu a mão e tocou, né, o leproso. Também tem um outro cego aqui, à margem de um caminho. Jesus passava, e ele pôs-se a segui-lo, clamando que o curasse. E Jesus parou e mandou chamá-lo. O que queres que eu faça? Sempre ele pergunta. Isso é interessante, tá? Tem um porquê disso, tá? Mestre, que eu torne a ver. Aí ele diz: vai, tocando no cego, vai, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Isso tem uma explicação. Aí vem uma outra. Aí Mateus diz que eram 2 cegos e que Jesus lhes tocou os olhos. E aqui vem outro, né? Com a saliva. Trouxeram um surdo e um gago, que lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, pôs os dedos no ouvido e tocou com a língua com a saliva, né? E erguendo os olhos, suspirou e disse: abre-te, e abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Também um outro cego, onde ele toma pela mão, leva para fora da aldeia e aplica saliva aos olhos, impondo as mãos. Teve um outro que ele fez, não sei se lembra, ele cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Então, veja, então tem várias formas em que Jesus manipulava, né, os fluidos, a matéria, dependendo do caso. Cada caso é um caso, é muito interessante. Alguns eram curas à distância, quando ele tem esse relato, a cura do criado de um centurião romano, em Cafarnaum. O enfermo estava em casa, o centurião foi até Jesus e pediu a cura. Então ele disse ao centurião, Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado, à distância. A mesma coisa quando um oficial do rei pede a Jesus a cura de um filho, né? E aí rogou, né? Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus diz: vai, disse Jesus, teu filho vive. E aí por aí vai. E as que para tocarem as vestes, né? Alguma pessoa, essa é muito interessante, né? Que estava passando, e aí diz assim: uma mulher hemorroíça, que há 12 anos tinha um fluxo sanguíneo,
já havia se tratado com vários médicos sem alcançar cura, gastando tudo que possuía. Né? A mulher veio atrás de Jesus e na multidão toca-lhe as vestes. E porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estampou a hemorragia, sentiu o corpo estar curado. Mas Jesus pergunta, quem me tocou? Todos negavam que tivesse feito isso. E Jesus continua, e ainda fala, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Como que o senhor vai saber quem tocou o Senhor? Jesus insistiu, mas alguém me tocou, porque eu senti sair de mim um poder, uma virtude. Perceberam que alguém atraíra seus fluidos. E olhar ao redor e viu que quem a tocara, né? Então, a mulher que não podia ocultar-se, né? Trêmula, né? Se aproximou, né? E aí ele diz, filha, tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Então, são as várias maneiras como Jesus curava. Então, veja, vou interromper o compartilhamento para compartilhar de novo. Olha o que temos aí, né? Então, como disseram algumas pessoas, a pergunta, né? Pode-se dizer, considerar Jesus um poderoso médium curador? Essa é a primeira pergunta aqui, né? Resposta: não, porque, isso segundo o livro, porque o médium é um intermediário, um instrumento. Acho que todos acertaram, hein? Nathalie, eu acho que quem falou também, o Alain, né? É um pouco do que vocês todos disseram, né? Por um lado, nessa mediunidade comum, realmente Jesus não pode ser enquadrado, ou seja, aquele que é intermediário de outros espíritos. Mas alguém lhe diz, ele é o médium de Deus, né? Então, aqui o texto, né? Não porque o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, como disse Natália, mas algumas pessoas. Pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer, em certos casos, até os encarnados, na medida de suas forças. Olha, nós e também, os réis encarnados, nós aqui, né? Também podemos fazer isso, na medida das nossas forças. Agora vem o que acho que Alain e mais algumas pessoas, se for Jorge, falou assim, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Nota do autor espiritual, né? Do André Luiz. Então, assim, está esclarecido, né? Toda a passagem do mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de que ele era o medianeiro da sabedoria divina, segundo Emmanuel. Emmanuel traz também uma fala, né, que é o outro mentor espiritual do Chico, não é André Luiz, é o Emmanuel, confirmando essa informação de que Jesus tinha essa conexão acima, né, já com um plano mais alto, porque sendo ele o ser mais evoluído que já pisou aqui no planeta Terra, né, como ele poderia ser um médium comum, né, que recebe a inspiração de outros espíritos, se ele era o mais superior a todos. Então, se ele tinha alguma fonte, era uma fonte acima dele, né, e alguma coisa lá, medianeiro da sabedoria divina, né, de seres acima dele. Ok? Alguma pergunta? E aqui fala uma imagem muito bonita, né, que traz o capítulo, diz assim, quando Jesus vem, né, e aí aproveitando a vinda do Natal e essa coisa do presépio, e a gente
trazendo, disse, né, que a presença, e a energia do amor de Jesus, quando vai chegando assim, essa época do ano, que a gente comemora o Natal, a gente parece que é intensificada a presença de toda a energia crística no planeta, né? E aí a gente aproveita essa imagem aí do presépio para entender e a gente se reportar naquela época lá, né? Disseria que no estábulo se reúnem pedras, arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, né? Reino mineral, reino vegetal, animal e hominal, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. A vinda desse mestre, né? Essa tela, ela fala uma coisa muito interessante, né? Ok, antes de Jesus, né? A gente sabe que a gente teve vários pensadores, inclusive os filósofos, e a gente teve Moisés, né? A gente tem aí vários seres de luz que vieram anteriores a Jesus. Muito interessante a gente pensar nisso, né? Antes deles, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo. Fato. Influenciando multidões. Sejam essas pessoas guerreiros, sejam políticos, filósofos, outros profetas, alinhavam-se na memória popular, recordados como disciplinadores e até heróis. Mas qual é a diferença, hein, gente? De Jesus? Esses outros, né, que vieram anteriores a Jesus, se misturavam retidão e parcialidade, sombra e luz. O que nós somos hoje, né, pela psicologia profunda de Joana de Ângeles? O que se fala que nós hoje somos seres de dualidade, que habitam ainda dentro de nós luz e sombra. Né? A sombra é entendida não como um mal, mas aquilo que ainda é imperfeito em mim, aquilo que eu me envergonho, ou aquilo que eu não quero reconhecer em mim mesmo, vai para aquela nosso inconsciente, vai para aquela área oculta, né, que eu não quero ver, não quero reconhecer, não quero saber que tenho. E hoje a gente habita dentro de nós são não dois seres, mas duas faces, a dualidade do bem e o mal, da luz e sombra. E todos esses pensadores contemporâneos, anteriores ou posteriores a Jesus, eles eram seres ainda de um grau na escala evolutiva muito inferior a Jesus, que estavam ainda misturados, né? Uma hora retidão, outra hora parcialidade, uma hora sombra, outra hora luz. Só Jesus mesmo é que não tinha essa dualidade, né? Ele tinha a vibração toda dele, plena em amor. Ele era luz realmente, né? Então essa é a grande diferença. Agora vem o número, o 2, né? O item 2, o que se diz assim, sobre médiuns preparadores. O que essa parte do capítulo fala é que Jesus, não está nem nesse livro, mas eu já li que para Jesus reencarnar, dado o grau evolutivo que ele tinha, ele ficou, sei lá, 1000 anos no plano espiritual, ele levou muito tempo para adensar, para reconstruir um perispírito que se adequasse à reencarnação dele, como uma missão, né? E quando ele vem e reencarna, ele fez ali uma pequena congregação de médiuns, ele se valeu, né? Segundo aqui o capítulo, né? Como se fossem transformadores elétricos conjugados, para o quê? Para dar suporte ao processo dele de encarnação. Interessante isso, né? Então, eles vinham para colher a força, para armazenar, para dar o que... Em mesa mediúnica tem muito isso, né? Que é o médium que dá o suporte, né?
Então, assim, uma equipe, né, e outros seres encarnados que estavam para auxiliá-lo nesse processo, canalizando recursos, né? Aí ele até cita aqui dos encarnados, olha, Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Claro, sua mãe, Maria, né? Maria de Nazaré, que veio o acolheria como filho. José de Galileia, né? O tomaria como pai, a tutela paternal. Simeão também é considerado um médium que deu sustentação à vinda de Jesus. Né? Ana a Viúva, que é aquela personagem, né, que se diz uma profetisa, que até profetizou lá no Templo de Jerusalém, se não me engano, a vinda de Jesus. Então, ela tinha também ali o fenômeno a sensibilidade da mediunidade. Então, assim, vários médiums, né, naquela época que deram esse apoio ao trabalho, à vinda de Jesus. Então, ele fala assim o seguinte, né? Nesse grupo de médiums, esse grupo de médiums, eles não eram especiais só pelas percepções avançadas, né, que os colocavam em contato com os emissários celestes, mas esses também tinham uma conduta irrepreensível, né, que fornecia testemunho para o circuito de forças a que ajustou a onda mental do Cristo, para daí expandir-se na renovação do mundo. Olha só, hein? Circuito de forças que se ajustou à onda mental do Cristo. Imagina a missão desse mestre, né? Se ele não vem com um apoio, né, com um grupo de médiuns que dessem suporte, né, num plano assim considerado um plano de uma densidade material ainda muito primitiva para um ser de luz. Então, ele não estava trabalhando sozinho, né? Ele tinha toda uma missão aí para esse processo reencarnatório dele. É uma informação muito interessante, né? Porque se a gente trouxer isso para o nosso trabalho mediúnico, a importância também do grupo, às vezes, se não numa mesa mediúnica, num trabalho de cura, numa sala de cura, ou quando vai se dar o passe, né? Quando se diz que quando o médium vai levar o passe para um hospital, para um doente, para ir em grupo, né? A importância de ter a equipe que dá suporte, de estarem, você ter um médium também de apoio, né? Que é de sustentação. Então, para que o trabalho se fortaleça, não seja o trabalho que fique em cima de um médium só, né? E não usufruir da força, né? Da força do grupo coeso, né? Alguma pergunta, gente, até agora? Algum comentário? Olha, aí aqui a gente tem os efeitos físicos. É o outro item, né? Bom, no campo dos efeitos físicos, esse então, hein? É que tem um monte de coisa, né, gente? Olha lá. Quais foram os efeitos físicos, né, que a gente tem aí relatado aí nos livros sagrados? Ação à distância sobre a matéria, transformação da água em vinho, multiplicação de pães, de peixes. No campo da fenomenologia física, né, ou metapsíquica, levitação sobre a água, desmaterialização no templo, e por aí vai, né? Todos esses fenômenos que no catolicismo costumam ser milagres, né? Os milagres. Tudo isso para o espiritismo tem uma explicação em termos dentro de uma ciência espiritual, né? Aquela coisa dos fluidos. Tudo isso tem uma explicação, né? Inclusive acho que é o Céu, Inferno, a Gênese, né? Que fala muito desses fenômenos como efeitos mesmo que têm uma causa
espiritual, que não é uma coisa aleatória. Todos esses fenômenos eles são mapeados e segundo uma lei, né? A lei é dentro de uma lei natural, né? Que abrange uma dimensão espiritual. Não é nada que seja contra a lei divina, né? E aí é muito interessante, porque, veja, o que acontece, né, com essa questão de materialização do pão, de multiplicação do pão, dos peixes, tudo isso. O que acontece é que, em cada acontecimento, vemos Jesus governar a matéria, dissociando-lhe os agentes e reintegrando-os à vontade. Tem uma frase muito legal que fala assim: qual é a diferença de um espírito superior para um espírito inferior? Um espírito superior como Jesus, por exemplo, né? É que os espíritos, quando chegam a um grau determinado de elevação, eles não são influenciados pela matéria como nós, eles influenciam a matéria. Olha que interessante. Eles afetam a matéria, e nós, num grau evolutivo menor, somos afetados pela matéria. Não é interessante isso, gente? Vamos refletir sobre esse ponto. Que Jesus, ele afetava a matéria, ele não era afetado por ela como nós. E como as nossas emoções, elas oscilam em função da matéria, né? Seja a matéria do corpo físico, é um hormônio a mais, um hormônio a menos, uma dor de cabeça, né? Ou o adoecimento, se a gente comeu, se deixou de comer, se comeu demais, se comeu uma feijoada, né? Se choveu, se está calor, nosso humor já muda. Se está frio demais, a gente também já está sendo afetado, né? Nossa condição mental, emocional, espiritual, sempre sofrendo, sendo afetado pela matéria. Né? Uma cirurgia que a gente faça, enfim, no corpo físico. Já o espírito superior, ele afeta a matéria, ele transmuta, ele se cura, ele, né, não está tão afetado. Eu acho essa passagem muito interessante. Quer falar, Maria Clélia? Abre o teu microfone. Deixa eu ver se... Será que sou eu que tenho que abrir? O que você acha aqui, Natália? Não, a gente não consegue por aqui, não. Ela que tem que abrir lá, clicar no microfonezinho. Ou se ela está no chat, não sei se tem alguém no chat aqui, deixa eu ver. É aqui, Jesus, o Jorge falou, Jesus tem os conhecimentos na manipulação dos fluidos, era um médium de Deus. Isso. Hein, Cássia? Sim. Quando você fala nessa governabilidade de Jesus com relação à matéria, é bom a gente lembrar que Jesus é o co-criador do planeta Terra, né? Perfeitamente. Jesus, sob a égide de Deus, foi quem manipulou os fluidos para a formação do planeta Terra. A Terra formou a partir da mentalização, sim, da força, exatamente. Bem lembrado, Alan, está até aqui no livro, né, que é A Caminho da Luz, né, da mediunidade de Chico Xavier, que traz direitinho isso tudo, né, que ele participou de faz parte de uma pleiade de espíritos superiores que foram responsáveis por terraformar o planeta. De fato, olha só a força que como ele afetava a matéria, né? Perfeito. Boa contribuição, viu, Alan? Obrigada aí, porque realmente é isso mesmo. Terraformou o planeta. Acho que congela alguma... Vou colocar aqui de novo. Inclusive, ele manipulou os fluidos
para que nós pudéssemos ficar radicados ao planeta Terra, né? Para termos condições de vida no planeta. Exatamente. Exatamente. Excelente. Excelente contribuição. E aqui, vamos lá, seguindo. Natália, a gente só me dá um tempinho que eu tenho, até 9 horas, é isso? Isso, até as 9. Aqui a gente tem os efeitos intelectuais, né? Ou seja, o que acontece, né? É o famoso sexto sentido, né? Como a gente fala, nós temos o que diz que a nossa inteligência ela vai para além das vias de conhecimento que a gente conhece, que são os 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar, né? Tato, quer dizer, são esses sentidos. E a gente tem, que seria o sexto sentido, né? Que a paranormalidade estuda, né? E aí Jesus, nossa, os relatos aí vêm dizendo que ele tem isso nos mais altos testemunhos de efeitos intelectuais. Ele sabia de coisas à distância, até mesmo pela cura, ele dizia, vai, seu filho já está curado, ele já, né, a clarividência, que é, né, a clarividência, que é saber o que está acontecendo no plano espiritual, né? Você tem a visão da outra dimensão, você tem a visão do que está acontecendo em outro local, no aqui e agora. Então, ele sabia o que estava acontecendo na casa do fulano, né? A clareaudiência, que é a questão de ouvir a voz, de falar, de receber. A pré-cognição, que é saber o que vai acontecer lá para frente, ter uma noção do que vem. Então, tem vários relatos aí no Evangelho que falam desses movimentos de Jesus com esse tipo de a mediunidade de efeitos intelectuais, né? Agora, essa daqui é muito legal, porque, veja, voltando lá que a gente falou, vamos olhar para isso, né? A mediunidade curativa, reparem que se a gente começar a ler realmente assim, até a Bíblia mesmo, é importante considerar que Jesus, ele sempre, observem, sempre convidava as pessoas que ele curava a 2 coisas, a valorizar as próprias energias. Ele sempre te dizia, tua fé te curou, é ou não é? O que queres? O que você quer? Você quer o quê? Aí a pessoa diz, eu quero voltar a enxergar. Então, ele fala da vontade, né? Da vontade da pessoa que tem que estar presente ali. Eu não estou parada aqui, ai, me cura. Não. O quanto você realmente quer isso. E a todo momento, ele, no final, vai, né? Vai, tua fé te curou. Então, filha, bom ânimo, a tua fé te curou. Né? Quando ele toca os olhos dos 2 cegos que recorrem à caridade, ele exclama, seja feito segundo a vossa fé. Então, ele sempre reafirma que a valorização das próprias energias, e ainda diria mais, né, o quanto cada um de nós está implicado no processo também. Não é só uma coisa receptiva, né, que eu vou receber. Eu preciso também me colocar nesse movimento de fé e de cura também. Eu preciso estar implicada também na minha própria energia. Confere, gente? Isso está aí, está muito bem posto por Jesus, tá? O quanto não é um movimento só passivo, é um movimento também que precisa de que eu me coloque ativa para receber. Eu vou buscar a mulher, quem me tocou? Então, a mulher ela pegou a virtude dele. Ela foi até ele, ela caminhou, ela rastejou e foi buscar, ela foi atrás disso, entende? Olha que cena bonita, né? A gente indo atrás aí do processo de cura, né? Estar aberto a receber, Irene disse, né? Exatamente.
Estar aberto a receber a cura. Perfeito. Ela acreditou, né? Ela teve fé que ela não precisava nem que ele olhasse para ela, apenas tocando nele, ela já receberia a bênção, né? Exato. Né? E aí é o que ele fala, Jesus não raro pergunta à pessoa doente o que ela quer, de que mal você quer ser curado. E aí vem outro ponto, né? Além dessa coisa da pessoa querer, ele ainda também fala o seguinte, né? Ele fala do imperativo do pensamento reto para a harmonia do binômio mente-corpo. Tem até umas historinhas que dizem assim, é que agora eu não me recordo, mas tinha duas pessoas para serem curadas e havia um mentor e dizia, olha, eu acho que aquele ali está apto para ser curado, mas o outro não. Ah, mas eu quero, não sei o quê, fazendo a prece. Aí curou os dois. Então, um voltou para os velhos hábitos a partir daquela cura, voltou para os velhos hábitos e se comprometeu ainda mais, e o outro não. Então, assim, pensar assim, o que eu vou fazer com essa cura, né? Porque tem até aquela passagem, mais vale que me tire a mão do que essa mão ser motivo de pecado, de escândalo. Porque se a cura do corpo for levar a pessoa a incorrer novamente nos hábitos que o coloca no caminho dos comprometimentos espirituais, né, de que vale essa cura? Então, a cura ela tem que estar associada, eu realmente aprendi com aquela experiência, né, do adoecimento, porque o adoecimento do corpo pode ser a cura da alma. Dependendo da experiência que a pessoa precisa passar, curar o corpo pode nem ser o melhor negócio para aquele espírito. Enquanto o espírito não tiver usufruído, absorvido todas as lições, tatuado na sua alma, as lições nobres que o espírito precisa aprender com aquilo. Então, Jesus, quando ele curava, me parece que ele tinha, pela clarividência, seja lá pela sensibilidade dele, aquelas pessoas que estavam realmente prontas para receber a cura do corpo, porque a alma, o pensamento, as emoções já tinham absorvido a lição necessária, tá? Isso é muito importante. Aqui não vai dar para vocês lerem, mas o que eu trouxe aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é um pedacinho de um artigo científico que atesta o quanto a espiritualidade baseada em evidências está ligada à influência da espiritualidade no tratamento das doenças. Então, por exemplo, aqui teve um artigo, vários artigos científicos, uma compilação de artigos, né? Vou ler aqui para você alguma coisa. Por exemplo, pacientes idosos operados do coração foram acompanhados por 6 meses, e isso foi preditivo para preditores, né? A ideia, os que tinham uma religião, isso foi um fator preditor de menor mortalidade entre os que obituaram, né? Uma diminuição, né? Dos idosos, né? Eles tinham uma vitalidade e menor índice de mortalidade entre os que tinham religião. Doentes adultos terminais hospitalizados, um outro artigo. Verificou-se a relação entre a perspectiva espiritualista e o bem-estar geral. Aqui vem famílias, 96 pacientes com esclerose lateral amiotrófica, está tão pequenininho aqui. A qualidade de vida não foi relacionada à força ou funcionalidade, mas a fatores como espiritualidade.
cidadãos seguidos por 28 anos, verificou-se que praticantes religiosos tiveram taxas de mortalidade menores e foram mais propensos a parar de fumar e aumentar a prática de exercícios. E 720 adultos da comunidade, viu-se que a prática religiosa diminuiu a consequência diversa de eventos estressogênicos e problemas de saúde e bem-estar. Então, aqui, assim, o que mostra que a ciência vem acompanhando, né, que é a proposta da AME, que é associar os estudos, né, da mediunidade, da espiritualidade, a questão dos estudos científicos, né? Então, esses estudos não têm nada ligado à religião, são estudos que estudam a espiritualidade dentro do método científico tradicional. E por aí a gente vai encontrar vários artigos assim, trazendo várias informações, né? E aqui, por último, né, evangelho e mediunidade. Qual seria a relação entre evangelho e mediunidade? Será que a mediunidade ela contribuiu de alguma forma para a construção do cristianismo a partir dos apóstolos? Essa é uma pergunta interessante, né? Então, aqui no capítulo ele diz que, dentre outras coisas, por exemplo, aqui uma imagem, né, do dia do Pentecostes, fenômenos mediúnicos marcaram a tarefa dos apóstolos, mesclando efeitos físicos e intelectuais na praça pública, que era um evento, né, o Pentecostes, um evento como é que se diz? Para a questão da colheita, para a questão que tinha essa prática na época, né? Então, e aí eles perceberam vários eventos, desde uma ventania ou uma língua de fogo, ou as pessoas começaram a falar, né? Como eles dizem aqui, que é o xenoglosia, mediunidade poliglota, que as pessoas começaram a falar línguas sem pessoas simples, né? Começaram a falar e pessoas de várias línguas começaram a entender o que aquela pessoa estava dizendo. Então, assim, foram fenômenos que foram e de lá para frente, nos séculos subsequentes, a gente tem vários fenômenos ligados a ser atribuídos a mediunidades, que a gente pode catalogar aí uma série de fenômenos que foram ocorrendo e que foram contribuindo aí para a consolidação do próprio cristianismo mesmo, né? Então, a mediunidade não é exclusividade a partir do espiritismo no século XIX. Ela já vem sendo relatada aí desde a época de Jesus e anterior a ele, né? Aqui diz, em Jesus, em os seus primitivos continuadores, encontramos a mediunidade pura e espontânea, como deve ser, distante de particularismos inferiores, tanto quanto isenta de simonismo, né? E o simonismo, a gente foi lá ver o que é a mediunidade, a venda da mediunidade, né? Ou a troca por dinheiro e tal. Então, assim, nesses primórdios, Jesus, né, e os seus primitivos continuadores, os apóstolos seguintes, a mediunidade se mostrava a serviço da religião cósmica, olha que bonito, né? Do amor e da sabedoria. Né? Para que serve a mediunidade com Jesus? Né? Para cada um de nós aqui presente, considerando que todos aqui somos médiums, uns ostensivos, outros não, e de alguma forma a gente recebe, a gente tem a possibilidade de um intercâmbio com o plano espiritual, o que a gente faz com isso, né? Com essa possibilidade? É um pensamento aqui, né?
Então, concluindo, gente, aqui fala um trechinho, né, na página 165, fala assim: o Evangelho, assim, não é um livro de um povo apenas, olha que bonito, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas, porque representa, acima de tudo, o que ele representa? A carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Na revelação da qual nosso Senhor Jesus Cristo empregou a mediunidade sublime como agente de luz eterna, exaltando a vida e aniquilando a morte, abolindo o mal e glorificando o bem, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. É um texto belíssimo. Esse é o último texto aqui. Aí eu queria só concluir também, completar. Eu estou aqui com um livrinho. Maria Cléria levantou a mão. Pode falar, Maria Cléria, abre teu microfone. Cadê Maria Clélia? Clélia? Tem que abrir o microfone. Tem aqui um livrinho para a gente completar, que é Aos Médiuns com Carinho. Eu estou aqui com um filtrozinho, não dá para vocês verem. E aí diz aqui uma reflexão para a gente, ó. O homem tem caminhado pelas vias da mediunidade intuitiva para a conquista dos valores que o fizeram avançar desde a descoberta do fogo até os complexos cálculos que o levaram a pisar o solo lunar. Cientistas que, na solidão dos laboratórios, deram início a experimentos a favor da humanidade, prosseguem do plano espiritual, olha só, inspirando e orientando aqueles que se comprometeram a dar continuidade às suas experiências até os objetivos sejam alcançados. Então, os cientistas, quando encarnados, foram inspirados, né, por mentores, e quando desencarnaram, eles próprios continuaram como mentores dos próximos cientistas encarnados para dar continuidade às tarefas. Que lindo essa solidariedade, né? Entre o céu e a terra, né? Outros que começaram na literatura ou nas artes, trabalhos que anseiam por terminar, buscam almas que lhes apoiam o cometimento. Por isso, o mundo espiritual, sendo o repositório da sabedoria, debruça-se sobre o mundo físico, solidária e carinhosamente, oferecendo aos homens, através da mediunidade, tudo o que os homens necessitam para prosseguirem firmes em seu caminho evolutivo. A mediunidade, fonte permanente de inspiração para o bem. Então é isso, gente, com esse trechinho aqui do livro Aos Médiuns com Carinho, né? A gente agradece aí a possibilidade dessa troca na noite de hoje. E queria saber, né, de vocês ouvir, né, qual a parte que foi mais instigante, o que vocês não sabiam que passaram a saber, né? Como é que é? A gente vai até que horas, hein, Nata? Aqui vai até 9h20, que a gente tem agora uma troca, né? Quem quiser trazer alguma contribuição, quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, pode abrir o microfone, ou pode mandar por texto no chat. Eu queria saber de vocês qual a parte que mais chamou a atenção, né, do estudo de hoje, que ficou assim, aquela pontinha atrás da orelha. Nossa, que coisa, eu não sabia disso, ou eu sabia, mas não tinha me dado conta.
Eu não cheguei a ler o livro, né? Porque também é a segunda vez, eu até gostaria de saber como eu recebo esse link. Eu envio para você. Você mandou? Eu vou enviar para você. Você consegue acessar aqui o chat? Te mando por aqui agora. O quê? O link da. Do PDF do livro? Não, não, isso eu já tenho. Eu Uhum. digo para quando vai ter, é uma vez por mês, não é a reunião? Então, hoje é o nosso penúltimo encontro. Na próxima segunda, dia 3, é o encerramento. Então, a gente vai Poxa, ter um capítulo que não foi estudado ainda, nesse dia do encerramento. E a gente tem um grupo aqui no WhatsApp, mas ano que vem também, a Bárbara, que é a coordenadora do estudo, ela vai disponibilizar no canal do YouTube da AME todo o estudo, porque foram gravadas todos os tá no encontros. canal. Aí vai estar, ainda não está lá no canal, mas ano que vem acredito que já esteja lá direitinho. Sim, mas para participar do estudo sistemático, como é que é? Para participar desse estudo é sempre nesse link que a senhora entrou hoje. Ah, é sempre nele? Sempre nele, segunda-feira, 8 horas da noite. Toda segunda? Segunda-feira que vem é a última, né? Uhum. Tá? Eu vou pegar o link aqui também do grupo do WhatsApp, que pode entrar para poder ficar sabendo dos próximos. Isso seria mais interessante, né? Isso. O grupo porque eu não sei como guardar esse link, né? Ah, tá. Tá bom? Esse aqui é do WhatsApp. Pode entrar Uhum. lá, que a gente sempre avisa. Uhum. Já estou entrando. Tá ótimo. E aí, Irene, o que para você hoje marcou mais? Alain, Jorge, Márcia, Maria Clélia, que já levantou a mão algumas vezes, mas não abriu o microfone. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Eu queria só voltar um pouquinho, reportar um pouquinho, quando você falou daqueles 5 sentidos que nós temos, né? Que nós Uhum. temos os 5 e com a mediunidade a gente tem o 6º sentido. A gente lembrar que Jesus ele tem sentidos que a gente nem imagina, nossa mente não é nem capaz de assimilar, né? A quantidade e a qualidade de fluidos trazidos por Sim. Jesus. Um outro aspecto que você falou Uhum. ali da questão da cura, né? Como é que se diz, como é que eu vou dizer? O merecimento da cura, eu não sei se você falou, se você falou, você me corrija. Nós temos em Jesus a passagem do paralítico, Uhum. que Jesus diz para ele, vá e não peques mais para que isso não te retorne. Não sei se você mencionou. Sim, tem uma passagem, sim. Eu não sei se eu cheguei a trazer, mas tem essa colocação, né? Isso é bem Para que se ilustrativo, né? bem ilustrativo, para que ele mantenha a vida correta, né? Porque o É, binômio mente-corpo, né? Ou trinômio mente-corpo-espírito é uma unidade, né? Quando a gente está encarnado, espírito, corpo, mente é uma coisa que vai interagir, uma coisa afeta a outra, não tem separado. porque a gente às vezes pensa, eu já estou em condições de ser curado. Realmente, você pode já estar na posição de ser curado, mas se você voltar a cometer os mesmos erros, você vai voltar a ter a mesma doença, né? Sim, aí a gente tem como é que se chama? Volta, né? Assim, não, e assim, mesmo que não volte, veja bem, não funciona aquele sofrimento do adoecimento anterior, ele não cumpriu a sua função, porque não houve a cura da alma. Mesmo que não volte para o corpo a questão, mas se não houve uma transmutação das razões, dos motivos, das questões que levaram a dinâmica mente-corpo ao adoecimento, né?
não se cumpriu função plenamente, né? Plenamente daquela. Eu não gosto de dizer limpeza, mas a da transmutação, do crescimento da alma, da expansão da consciência, da mudança de consciência, né? Que seria importante a partir da experiência do corpo, né? A experiência do corpo, ela vem para fazer uma mudança realmente de consciência. Então, se houver só a cura do corpo sem mudança de consciência, foi em vão, né? Foi em vão. Só foi um momento ruim que a pessoa passou, a curou, mas e daí? Né? Importante que, paralelo à cura do corpo, venha a mudança de consciência relativa àquela experiência ali que foi vivida, né? E tem também um outro aspecto que é muito importante a gente pensar, né? A gente refletir. Uhum. A doença e a dor, ela tem o aspecto de reparação, né? Exato. Mas existem espíritos missionários que vêm para passar a dor e a doença e são espíritos missionários. Exato também. A gente pode pegar como exemplo aqui a Ação Cristã Vicente Moretti, esqueci o nome do presidente da Aurino Costa. A gente lembra do Aurino Costa, que era uma pessoa paralítica, totalmente paralítica, e veio com a finalidade grandiosa. Não sei se vocês conhecem a Ação Cristã Vicente Moretti, mas é uma Eu conheço. Conhece? Conheço. Então, para quem não conhece, é uma... Você quer explicar aí? Você conhece? Não, pode falar, Alain, pode falar. Você fala melhor que eu. Não, vamos lá, é você, a sua vez. A Ação Cristã Vicente Moretti é um orfanato de crianças dependentes, de crianças com doenças, né? Doenças mentais. Neurológicas. Neurológicas. Neurodivergente, né? Eles têm comprometimento físico e mental, não tem a mobilidade física nem a capacidade mental comprometida também. Então, eles ficam... Tá vendo como é que é melhor ter falado que eu? Não, eles ficam assim com comprometimento, não se movem, né? O movimento é todo comprometido, então eles não têm a funcionalidade de um adulto, né? No dia, então eles ficam todos ali dentro. Mas é uma experiência rica, né? Para quem vai lá, pensa que vai ajudar e sai ajudado. Sim. E voltando ao caso do Aurino Costa, o fundador, que é o Aurino Costa, ele estava quase que na mesma situação, com diferença que é um espírito que estava ali na condição de dor, na condição de preso ao corpo físico, mas que no corpo físico mesmo não tinha nada de preso, porque ele fundou uma instituição grandiosíssima, não é? Uhum. Então, são missões, né? Isso que você falou também é muito importante, Alain. A gente não pode, quando o espírita tem muito hábito de ficar achando as causas, por que isso veio assim, por quê? E muito mais do que um porquê, é um para quê. Né? O para quê. Então, existem os missionários que vêm para dar um testemunho, para servir de modelo, tal como Jesus mesmo. Jesus não tinha necessidade de reencarnar daquela forma. Ele vem como missão, por um ato de amor, realmente, né? A encarnação de Jesus é um ato de amor, não é nenhum resgate, nem uma prova, nem expiação. E assim como vários missionários vêm para dar testemunho, às vezes para ajudar uma família a evoluir, né? Vem com algum tipo de comprometimento físico, né? Para ajudar aquela família, porque às vezes a família toda ela se solidariza em torno de uma criança que vem com uma questão, uma doença, então forma até a união familiar, oferece uma oportunidade de uma dinâmica de solidariedade daquela família, né? Então são espíritos às vezes que vêm em missão mesmo, em missão, você tem razão. Né? Não é só resgate, né? Não é só expiação nem prova, né? Você lembrou bem Jesus, né?
ele veio, passou por toda essa situação, por todas essas dores, porque Jesus sentiu dor, ele passou por todas essas dores como para nos ajudar, né? Como é que nós falamos aí? Em vez de reparação, Missão. veio como missão. A missão dele era nos salvar. Então, ele veio como Salvador, nosso Salvador, sentindo todas essas dores, passando, inclusive, esses constrangimentos, nós vimos aqui, né? O constrangimento a gente viu, e ele sendo crucificado por nós, infelizmente, a gente tem que dizer isso, né? Uhum. Exato. Perfeito, Alain. Obrigada pela sua contribuição. Mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuir com alguma fala? Não, tá tudo certo. Agradecer a vocês. Então, a gente vai encerrar o nosso estudo por hoje, agradecendo muito, Cássia, foi muito bem explicado, trouxe, assim, muito conhecimento e uma visão, até para mim, assim, diferente, né, sobre esse momento até de Jesus com as curas, porque eu não tinha parado para olhar da forma, até como você explicou, então trouxe, assim, muita informação que a gente vai, né, trazendo novos conhecimentos aí para a nossa vida. E lembrando, gente, que na próxima segunda é o nosso encerramento, então se todos puderem comparecer, até vocês que estão chegando agora, compareçam, porque assim também vocês vão ficar sabendo quando a gente criar novos grupos de estudo, né, de outros livros, vocês poderem participar também. Então, a gente conta com a presença de todos, né, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Maravilha. Estaremos aqui. Se Deus quiser. Eu agradeço a todos, tá? Pela presença aqui, fraterna, essa troca. Agradeço a todos aqui, a noite de hoje. Agradeço a oportunidade. Obrigada, a gente agradece por vocês estarem aqui. Eu vou fazer a prece, então, para a gente poder encerrar, tá bom? Uhum. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a esse momento de estudo, a esse momento em que trocamos conhecimento, em que podemos, Senhor, saber um pouco mais sobre essa doutrina que é tão consoladora, que veio para encher os nossos corações de esperança e de fé. Obrigada, Jesus, Mestre amado, por trazer tantas bênçãos em nossas vidas. Que possamos ter uma noite de sono junto de nossos familiares, abençoada e cheia de bons frutos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada e até Mais uma segunda vez, que vem. obrigado.